Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque foi enviado por Deus para anunciar uma destruição que era iminente. Abacuque profetizou para o reino do sul, para o reino de Judá. E Abacuque profetizou num tempo diferente dos profetas Joel, Sofonias e Amós, que profetizaram num tempo que ainda era possível haver arrependimento para Judá, de forma que Babilônia não invadisse Judá e Jerusalém. Mas quando Abacuque profetizou, já não havia retorno. Babilônia ia invadir Jerusalém. O que acabou por acontecer no ano 586 a.C. Samaria, o reino do norte, já tinha sido levado cativo pela Assíria no ano 722 a.C. Nestes últimos versos, praticamente nos últimos, o último verso é o 19, do livro do profeta Abacuque, nós aprendemos que a simplicidade da vida é depender de uma única coisa. Ou melhor, de uma única pessoa. É depender de uma única pessoa para sermos felizes. Como Abacuque diz mais atrás neste livro, a alma inchada vai ser abatida, mas o justo viverá em simplicidade pela fé. E Abacuque aprendeu, entendeu, aceitou o que o Senhor Deus tinha para ele e para a sua nação. Abacuque fez várias perguntas. Ele pensou muito e ele pediu a Deus. Esse foi o percurso neste livro até estes versos finais. As perguntas que o levaram a pensar, que o levaram a orar, a pedir. Quais foram as perguntas de Abacuque? São aquelas que vamos encontrar no capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Podemos resumir em duas perguntas. Porquê é que Deus permite violência, iniquidade, injustiça, corrupção? E uma segunda pergunta. Porquê é que Deus usa um povo de Babilônia, que é pior do que Israel, para castigar Israel? Estas eram as perguntas de Abacuque. E essas perguntas levaram Abacuque a pensar em Deus. Podemos ver isso no capítulo 1, no verso 12. Pensar que Deus é um Deus eterno. Ele é Senhor. Ele é santo. Ele é todo-poderoso. Ele é fiel. Como Abacuque diz, nós não morreremos. E por pensar assim em Deus, isso levou a confiar, a esperar em Deus. Lemos isso no capítulo 2, no verso 1. Ele ia esperar em Deus e ver o juízo de Deus sobre o ímpio, cuja alma se incha nele, mas a salvação sobre o justo, que viverá pela fé. E no capítulo 3, nós lemos a oração de Abacuque, o pedido de Abacuque, pedindo ao Senhor para ele se lembrar da sua obra, não se esquecer, mas também orando, confessando o pecado e adorando o Senhor nestes últimos versos. Do livro de Abacuque nós podemos concluir que só há dois caminhos. A alma que se incha, que é aquele que depende de um conjunto de fatores complexos que estão à sua volta, depende de si mesmo, e o outro caminho é o caminho da fé, que é a dependência de uma pessoa, depender de uma única pessoa, uma só coisa é necessária, como Jesus disse a Marta, está lá em Lucas 10:42. Marta, Marta, estás ansiosa, mas uma coisa só é necessária. E aquilo que é necessário é depender apenas de uma pessoa.
Se a nossa vida, a nossa alegria, a nossa salvação depender de um conjunto complexo de coisas e de pessoas, tais como no tempo de Abacuque, era a figueira florescer, era haver fruto nas vides, o produto da oliveira não falhar, não mentir, os campos produzirem mantimento, o rebanho não ser exterminado, haver gado nos currais. Se a nossa alegria, a nossa salvação dependerem de coisas como estas, como por exemplo temos um sentimento da presença do Senhor, ou podemos reunir sempre que queremos com os irmãos, ou sermos usados por Deus nos dons, se a nossa alegria depender disso ou da salvação dos outros, ou de termos saúde, de sermos apreciados, respeitados pelos outros, se a nossa vida depender dessas coisas, isso do que dependemos será o nosso ídolo. O nosso Deus. A nossa vida será uma vida vivida em função de tudo isso correr bem, de todas essas coisas acontecerem, de tudo acontecer como nós gostamos que aconteça. Ou seja, podemos dizer que a nossa vida, para nós sermos felizes, vai depender de um conjunto complexo de muitas coisas, de muitos fatores. E por isso, para termos uma vida alegre e satisfeita, nós vamos depender de muitas coisas, de muitos fatores. No entanto, se a nossa vida depender apenas de uma coisa, uma só é necessária, como Jesus disse a Marta. Se a nossa vida depender não apenas de uma coisa, mas de uma pessoa, do Senhor Jesus, o Deus da nossa salvação, se a nossa vida depender apenas deste Deus, que é o Deus da nossa salvação, nós teremos verdadeira alegria, seremos plenamente realizados. Viver uma vida simples, mas cheia de alegria no Senhor, é um desafio diário. Mas só estamos verdadeiramente salvos se o nosso coração se alegrar nele e apenas nele. Para isso precisamos de ter em nós um novo coração, pois só um novo coração vai fazer tudo com simplicidade, vai se alegrar no Senhor, vai exultar no Deus da sua salvação, vai dar glória a Deus. Deus nos chama para que nós nos possamos entregar a Ele, que é o único que nos pode satisfazer. Que possamos ficar livres de transformar as coisas maravilhosas, as experiências gloriosas que Deus nos dá em ídolos. Mas em vez disso, possamos querer viver uma vida simples, comum, no dia a dia, com aquele que é o Rei do Universo, mas que se encontra connosco nas coisas simples da vida. Que nós possamos querer um coração extraordinário, que é um coração dado gratuitamente por Deus. Coração que Deus gera em nós, que Ele nos dá gratuitamente, que o ama a Ele e que tudo o que faz é para a glória de Deus.